Olá, estamos nós aqui para apresentar mais uma edição do jornal Ourem News em Foco, destacando que os municípios de Ourem e Capitão Poço promovem desfile escolar para marcar a Semana da Pátria. A independência do Brasil é pauta da reportagem desta edição com Ronilson Gatinho. Lembrando que a semana foi marcada por tragédias no Pará, naufrágios de embarcação e acidentes rodoviários com mortes também. O repórter Manuel Silva vai trazer as informações de Irituia referente ao acidente de um ônibus com uma caçamba, confirmação de 5 mortes. Olha só, o prefeito de Capanema é agredido em palanques de campanha após palavras ditas em seu discurso com a presença do governador do estado. Na área policial, Ourem registra 2 homicídios com as mesmas características, fato ocorrido na sede e na zona rural. Motorista perde o controle de seu veículo e acaba dentro de um córrego. Isso aconteceu na Vila Limão, zona rural do município de Ourem. O repórter Ramires Barreto traz todas as informações. Para fecharmos, vamos falar do esporte. Capitão Poço Esporte Clube estreou dentro de casa e decepcionou sua torcida com um magro empate em 0-0. A reportagem vai ser dele, Vado Reis. Você já parou para pensar quantas mudanças acontecem em pouco mais de uma década? Uma coisa é certa, o mundo vem se transformando de forma cada vez mais rápida. A população mundial, por exemplo, era de 7 bilhões de habitantes em 2011 e deve chegar a 8 bilhões em 2024, só 13 anos depois. Novas tecnologias surgiram. Também ocorreram mudanças demográficas, migrações, deslocamentos de população. Considerando esse cenário, você poderia perguntar: que desafios essas alterações representam? Como é o retrato atual do povo brasileiro? Quantos somos? Onde estamos? Como vivemos? Que mudanças aconteceram nas cidades? Essas e outras respostas só serão possíveis a partir do censo 2022. Olá, é um prazer tê-lo aqui dentro do nosso canal. Se ainda não é inscrito, vamos se inscrever. Dê aquele like, compartilhe a nossa informação. É muito importante para que você possa ter sempre acesso aos nossos conteúdos. Vamos começando destacando a Semana da Pátria, que foi bastante movimentada nos municípios de Ourem e Capitão Poço, onde as escolas abrilhantaram com desfile e a passagem dos 200 anos da nossa independência. Começamos por Ourem, onde o repórter Ramires Barreto acompanhou no dia 5 a apresentação das escolas. Abre a tela porque Ramires Barreto traz as informações. Os 200 anos da independência do Brasil também foi comemorado em grande estilo no município de Ourem, com a presença maciça da população que lotou a Praça Magalhães Barata. As escolas do município do estado estiveram abrilhantando esse evento. Vamos aplaudir meninas do uniforme antigo! Iniciamos a reportagem de hoje fazendo essa singela homenagem à professora Maria da Paixão dos Santos Passos, carinhosamente chamada de Professora Paixão. Ela que dedicou parte de sua vida à educação dos filhos de Ourem. Por tudo que aprendemos e conseguimos através da educação, lhe agradecemos de todo o nosso coração e que Deus lhe recompense com muita saúde e paz. Muito obrigado, Professora Paixão. Secretário Manuel Siqueira, 200 anos da independência do Brasil, Ourem também comemorando de uma forma toda especial. É uma satisfação para a gente voltar a fazer o desfile, né? Há 2 anos a pandemia não nos permitiu. Esse ano a gente está voltando de forma um pouco reduzida. Nem todas as escolas do município participaram. Os outros anos a gente tinha o desfile no interior, todas as rotas, todas as escolas faziam o desfile. Esse ano optamos para fazer somente na sede. Fizemos a abertura dia 1º, né? Com a alvorada, que também nunca
há muitos anos não havia acontecido. Acordamos o povo de Orem com as bandas pela rua da cidade, as caixinhas tocando, assim, foi um prazer enorme a gente poder realizar mais uma vez o desfile, né, na nossa cidade. Hoje, também optamos por fazer hoje, dia 5, né, alusivo também ao Dia da Raça e alusivo ao 7 de setembro também, por um motivo especial. Houve um imprevisto, né? E não foi possível a gente realizar o sonho que a gente queria realizar hoje, mas está sendo um desfile muito bonito e a gente só tem a agradecer a toda a população, a todos os professores, às escolas, os alunos, enfim, a toda a população oremense. E na educação dos filhos de Orem. Obrigado, Ramires Barreto. Já em Capitão Poço, vamos mostrar a imagem, traz aqui a imagem, vamos dar essa imagem aqui, porque foram 2 dias de apresentação, onde no dia 5, Dia da Raça, as escolas do ensino infantil e fundamental menor desfilaram, sendo que no dia 7 de setembro foi a vez das escolas do ensino fundamental maior. Evento ocorrido na Praça da Alvorada, que contou com a presença das autoridades políticas e a participação de um número expressivo de populares. O Brasil comemorou 200 anos de independência e o repórter Ronilson Gatinho traz importante reportagem sobre o assunto. Abrindo a tela aqui, porque a reportagem é dele, Ronilson Gatinho. Olá, Paulo Bragança. Olá, ouvintes do jornal Orem News em Foco. Esta semana trazemos informações sobre a independência do Brasil. E eu falo direto de São Paulo. A independência do Brasil foi um processo iniciado a partir da Revolução Liberal do Porto, que levou o Brasil ao rompimento entre Brasil e Portugal no dia 7 de setembro de 1822. A independência do Brasil aconteceu em 1822, tendo como grande marco o Grito da Independência, que foi realizada por Dom Pedro, ou melhor, por Pedro de Alcântara ou Dom Pedro I, durante o primeiro reinado. Paulo Bragança, essa independência aconteceu às margens do rio Ipiranga, no dia 7 de setembro do mesmo ano. Com a independência do Brasil declarada, o país transformou-se em uma monarquia, com a coroação de Dom Pedro I, e durante o período joanino, medidas modernizadoras foram implantadas no Brasil. Paulo Bragança, em 1815, o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido, e assim o Brasil deixou de ser colônia. Já em 1820, a Revolução Liberal do Porto foi iniciada em Portugal e reivindicava o retorno do rei português. Com o retorno de Dom João VI para Portugal, Dom Pedro foi colocado como regente do Brasil. Mas, Paulo Bragança, as cortes portuguesas exigiam a revolução e a revogação das medidas implantadas no Brasil e o retorno do príncipe regente. Durante o dia do fico, Dom Pedro declarou que permaneceria no Brasil. No cumpra-se, entre aspas, determinou que, se as ordens portuguesas só seriam cumpridas no Brasil, com aval de Dom Pedro. Mas, Paulo Bragança, essa história é muito longa, né? E o Grito da Independência, se de fato tiver acontecido durante as margens do rio Ipiranga, ou ocorreu durante as margens do rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822. Já em 12 de outubro do mesmo ano, Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil e no primeiro dia de dezembro, também de 1822, ele foi coroado Dom Pedro I. Houve conflitos após a declaração da independência na Bahia, no Pará, no Maranhão e também na Cisplatina. Com informações de São Paulo, o Nilson Gatinho para o jornal Orem News em Foco. Agora vejam só, o Pará está de luto. Tragédias na terra e no mar causam perdas e muita tristeza em acidentes fluviais e automobilístico. Começamos pelo município de Irituia, porque um ônibus que transportava trabalhadores de uma empresa de sítios bateu com um caminhão caçamba. Resultado, 5 mortes confirmadas, fato ocorrido no dia 7. Agora na tela a imagem do ocorrido e a reportagem de Manuel Silva. Um ônibus que levava 35 trabalhadores para apanhar laranja na empresa Citropar e também um caminhão caçamba colidiram lateralmente, deixando 5 mortos e vários feridos. A tragédia aconteceu na última quarta-feira, dia 7 de setembro, por volta de 6h30 da manhã, na PA 253, mais precisamente na localidade de Salmista,
na divisa entre os municípios de Irituia e Capitão Poço. Segundo informações de moradores da região, o caminhão caçamba estava parado no local desde as 17 horas de terça-feira, após não conseguir subir uma ladeira. O veículo ficou parado exatamente em uma curva. E na hora do acidente, o local estava com bastante neblina, o que pode ter prejudicado a visão do motorista. Segundo informações, 5 trabalhadores morreram no acidente, todos moradores do município de Irituia. As vítimas fatais foram identificadas como sendo o casal Rubens Marcos Neves e Valdileia Oliveira da Vera Cruz, marido e esposa, Jean Marcelino da Silva, Francisca Claudineia dos Reis e José Vitor Pinheiro da Costa. Vários trabalhadores ficaram feridos e foram socorridos para os hospitais da região, principalmente o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência em Ananindeua, também Hospital Regional de Paragominas, Unidade de Pronto Atendimento à UPA de Capanema, Hospital Municipal de São Miguel do Gomá e também no Hospital Municipal de Irituia. A tragédia está sendo investigada pela equipe da Delegacia de Polícia Civil de Irituia. Os corpos das vítimas foram removidos pela equipe do IML do município de Castanhal. Após a liberação dos corpos, os familiares puderam fazer o sepultamento, que aconteceu na manhã de quinta-feira. 4 vítimas foram sepultadas no município de Irituia. A outra vítima fatal do acidente, o Jean Marcelino da Silva, o corpo foi transferido para o estado de São Paulo para sepultamento, pois os seus familiares residem lá na capital paulista. Um acidente, uma tragédia que comoveu não só a população do município de Irituia, como também os municípios de toda a região nordeste paraense. Trazendo as notícias aqui do Nordeste paraense, Manuel Silva para o jornal Orem News em Foco. Ainda falando em rodovia BR-308, quilômetro 9, sentido Capanema-Bragança, foi palco de mais um acidente. Vamos aqui para a tela. E aí, galera, o coroa deu com a caçamba aí, morreu todo mundo, galera. Todo mundo morto aí, ó, tristeza aí. Mais um acidente na estrada de Bragança, pessoal. Estas são as imagens de um carro de passeio que ficou completamente, vejam só, completamente destruído por este veículo pesado, causando a morte imediata dos passageiros. Ainda na BR-308, bem próximo à empresa Nassau, um motociclista bateu na traseira de um caminhão que estava parado para a troca de pneus. A imagem é essa daqui. O cara acabou de falecer aqui em perto da Cibrasa. O fato se deu no dia 4, sendo que a vítima era Renato Silva da Silva, natural de Orem, propriamente morador da Vila Rio Grandinho, na zona rural do município. No enterro de Renato houve muita comoção, até porque o jovem era bastante popular na região e a morte foi de maneira bem repetida. Fica aqui as nossas condolências, à família enlutada. Agora, saindo da rodovia, indo para o mar, propriamente para a ilha de Cotijuba, onde uma embarcação naufragou na última quinta-feira, dia 8, causando 22 mortes confirmadas, uma das maiores tragédias dos últimos anos no Pará. Vamos abrir a tela? Isso aqui são corpos, gente. Infelizmente aqui. Gente chegando a toda hora, uma tragédia, gente. Uma tragédia, coisa que a gente nunca viu aqui na nossa ilha. Fora que tem gente desaparecida na Bahia e nas outras praias, tá? Uma tragédia, sem palavras. As imagens são fortes, logo de imediato foram circuladas pelas redes sociais, até porque pelo avanço da tecnologia e a tristeza até agora comovendo os moradores da vila, a Vila Pacata, uma vila muito amigável, acostumado a toda uma riqueza natural e tem de conviver com essa tragédia. Agora vamos falar de política, ou melhor, de baixaria. Que vergonha, né? Vejam só as imagens aqui. Abra a tela para mostrarmos a imagem. Muito recursos para Capanema. Eu acho que se confundiram. Quem colocou 20 milhões aqui foi você. Foi você.
O outro ali, eu acho que não passou de 3. Não passou de 3. Este é o prefeito Chico Neto do município de Capanema, como bem viram na cena. Lançou alfinetadas ao conterrâneo, o deputado doutor Eduardo Costa, falando sobre emendas parlamentares ofertadas ao município. Olha só a cara do governador, ficou meio no fogo cruzado, né? Vejo isso como um péssimo exemplo. Autoridades que deveriam e devem sim trabalhar e não atrapalhar. Mas enfim, este é o cenário triste político partidário do nosso tão querido Brasil. Agora vamos falar da área policial? Solta a imagem aqui na tela, vamos para a tela. A Semana da Pátria foi sangrenta no município de Orem, com 2 homicídios com a mesma característica. Uma das vítimas foi Moacir Abreu, foi alvejado no local de trabalho onde vendia comida. O assassino, segundo a polícia, após alvejar mortalmente a vítima, fugiu por este local aqui, essa passagem bem aí, onde parece na imagem, que fica em frente ao local do crime. Então ele chegou e fugiu por aí, sem deixar rastro, sem deixar qualquer pista por onde escapou. Ainda da área policial, já no dia 7 de setembro, o próprio distrito Arraial do Caeté registrou o 2º homicídio no município. O crime teve as mesmas características, arma de fogo disparada na cabeça da vítima, sendo Lucas Ricardo. Em ambos os crimes, a polícia, até o fechamento da matéria, não havia prendido ninguém. A lei do silêncio complica o trabalho de investigação. Agora vejam só, talvez uma pequena distração levou o motorista de um carro de passeio a acabar dentro de um córrego de água, fato ocorrido na Vila Limão, zona rural do município de Orem. Abrindo a tela, o repórter Ramires Barreto traz todos os detalhes do que ocorreu. O acidente aconteceu por volta das 5h30 da manhã desse domingo, dia 11 de setembro. Segundo informações do próprio motorista que não quis gravar a entrevista, ele teria cochilado e ao perceber já estava caindo dentro do igarapé que passa aqui na Vila do Limão, distante 11 quilômetros da cidade de Orem. No veículo vinham 3 pessoas e saíram sem nenhum arranhão desse acidente. O condutor do veículo, que não quis ser identificado, estava vindo de Capitão Poço com sua esposa e sua filha, com destino à sua cidade em Cachoeira do Piriá. Ele também falou dos momentos de desespero que viveram quando o carro caiu no igarapé, pois sua esposa chegou a desmaiar ao bater com a cabeça no painel do veículo e começaram a se afogar, pois não conseguiam soltar o cinto de seguranças. Por um verdadeiro milagre, conseguiram sair do veículo e nadar até a beira sem nenhum arranhão. O carro modelo Corolla Cross ano 2021 tinha menos de 7.000 quilômetros rodado e ficou bastante danificado. Uma empresa particular foi acionada e fez a retirada do veículo de dentro do igarapé. Agora, com certeza, o proprietário do veículo vai contabilizar somente os prejuízos no bolso ou na conta bancária. Vamos falar de esporte, bate-papo esportivo agora aqui, o assunto é esporte. Muita expectativa tomou conta para a estreia do Capitão Poço Esporte Clube, fato ocorrido nesse final de semana, decepcionante, um 0-0 muito magro contra o Pinheirense, dentro do alçapão da terra dos citros, mas a reportagem quem traz é ele, Vado Reis, da redação da rádio Cap News FM. Meu amigo Paulo Bragança, tivemos estreia neste final de semana do Capitão Poço Esporte Clube pelo Campeonato Paraense da Série B. O Capitão Poço estreou com empate contra a equipe do Pinheirense, resultado do jogo 0-0, viu, Paulo? Também tivemos outros jogos pelo Grupo A, onde está a equipe do Capitão Poço. A SMAC venceu a equipe do Paraense por 3-0 e o Tiradentes também venceu a equipe do Vila Rica por 1-0.
o Paraense será o próximo adversário do Capitão Poço no Campeonato Paraense da Série B. O jogo vai acontecer nesta quarta-feira, dia 14, no Siju, às 15h30 da tarde, meu amigo Paulo Bragança. Vai ser um jogo de reabilitação, já que o Capitão Poço saiu com resultado negativo, né, para muitos que estavam no estádio Rufinão e principalmente para o técnico Emerson Almeida, que queria de qualquer jeito o resultado positivo, uma vitória nessa estreia do Capitão Poço no Campeonato Paraense. O Capitão Poço desperdiçou várias chances de gols, mas não tirou o ânimo e a animação da equipe do CAP para esse próximo compromisso nesta quarta-feira em Belém, onde vai acontecer o segundo jogo, o segundo compromisso do Capitão Poço Esporte Clube no Campeonato Paraense Série B. Vamos estar sempre acompanhando o Paulo Bragança e trazendo sempre as informações do Capitão Poço nesta competição maravilhosa que é o Campeonato Série B do Campeonato Paraense 2022, meu amigo Paulo Bragança. Vamos torcer, Capitão Poço, no próximo compromisso, como o Vado falou, tenha um sucesso, tenha o êxito e levante sempre a esperança de termos um representante não só do município pocense, mas sim um representante da nossa região. Vou ficando por aqui com mais uma edição do jornal Ouro News em Foco. Espero contar com você na próxima edição, mas continue compartilhando o nosso conteúdo. Se ainda não é inscrito, volto a repetir, inscreva-se no nosso canal e dê aquele like. Até a próxima.